E hoje eu vou iniciar falando sobre as brechas das emoções. É algo muito importante e que você vai entender como que o inimigo entra através das nossas emoções que estão debilitadas. Eu quero falar para você o seguinte: quantas vezes que nós já saímos de um culto emocionados? Às vezes o culto, a pessoa sai cheia da unção, mas também tem emoção. Você vai num encontro e às vezes você sai daquele encontro emocionado. Eu creio que a emoção é um atributo que Deus coloca dentro de cada um de nós. Mas quando elas são governadas pelo Espírito, amém. Mas quando não são governadas pelo Espírito, o inimigo entra. Porque as emoções, elas podem nos levar para a raiva, podem nos levar para o medo, podem nos levar para o orgulho, pode nos levar para o ódio e também para a rejeição. E a gente observa em Efésios 4, 26 e 27, que o Senhor Jesus, o Paulo, disse assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que a palavra está dizendo aqui, Paulo está dizendo, irmãos, está deixando muito claro para nós o seguinte: que emoções não tratadas, elas dão lugar. Pode dar lugar, quando a emoção é tratada, para o Espírito Santo. Quando não é tratada, dá lugar ao inimigo. E eu quero dizer para você o seguinte: quando nós decidimos reter uma dor no nosso coração, de algo que alguém falou que nos machucou, seu marido, sua esposa, seu patrão, seu pai, sua mãe, e aquilo, a gente fica tentando justificar aquela ira e esconder o medo. O Espírito Santo, então, ele vai se silenciar. Por quê? Porque o inimigo vai se instalar no silêncio. A gente transforma esta ira num ressentimento, e qualquer coisa a gente fica ressentido, e a gente acaba acabando com amizades, acabando com até um casamento por causa de ressentimento. Então, irmãos, existe algo que você precisa entender. Duas coisas, o orgulho e a rejeição, que são, irmãos, coisas que vão trazer para nós o quê? Vão tirar de nós, a nossa autodefesa. O orgulho, irmãos, vai gerar em nós um isolamento. A pessoa orgulhosa, as pessoas se isolam dela. Eu não sei, nós não gostamos de ficar lidando com pessoas orgulhosas. E a gente observa que cada uma dessas emoções que eu estou falando é uma porta. É uma porta que o inimigo conhece sempre aquilo que nós estamos pensando. O inimigo nos vigia e ele observa. E a gente vê, irmãos, que às vezes ele vai entender através das minhas palavras. Quando eu exponho as minhas palavras, o inimigo então, ele vai entrar. Porque, queridos, o que o inimigo faz não é criar uma nova estratégia para entrar na minha vida. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai explorar as feridas que nunca foram tratadas, que nunca foram saradas, que nunca foram cicatrizadas. É por causa disso que a gente vê na igreja, irmãos, tanta gente machucada. E a pessoa machucada, ela machuca, irmãos. A pessoa ferida, ela vai ferir os outros. A pessoa que ela para tudo quanto coisa que acontece, ela está sempre machucando alguém, ela está sempre ferindo alguém. Mas a maioria das guerras espirituais que nós travamos por fora, elas começam dentro de nós. Eu vejo em Provérbios capítulo 4, verso 23, que é muito conhecido esse texto: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Está dizendo que o coração é o centro do governo espiritual do homem. Dele procedem todas as fontes da vida. Irmãos, quando a ira ela entra no nosso coração, o nosso coração se torna um campo em chamas. Eu digo isso porque é o seguinte, irmãos:
É uma brecha que nós abrimos, como eu disse, que diz: irai-vos e não pequeis. Você se lembra o dia que Jesus se irou, irmãos? Quando ele derrubou aquelas mesas, ali houve ira no Senhor. Mas o segredo está aqui: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, quando nós deixamos ela crescer no nosso coração, ela vai crescer de tal forma que o inimigo ele vai entrar, e aquela brecha que nós abrimos, ela vai se transformar em um campo fértil para ele. Um personagem que eu quero ilustrar para os irmãos na Bíblia, que mostra para nós que ele é um retrato perfeito desse processo, chama-se Caim. Caim, ele se irou porque Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a sua. Caim, de imediato, ele se irou, e a ferida dele, irmãos, não foi tratada no altar. A ferida dele naquele momento, ele plantou algo que o inimigo encontrou um espaço para que ele plantasse na mente dele algo que veio trazer aquele que foi o homicídio no seu coração, quando ele mata o seu irmão. Através de uma ira, cresceu tanto que ele não colocou diante do altar do Senhor, e isso aí levou o inimigo a entrar na mente dele e a fazer com que ele cometesse suicídio do seu irmão, matar seu irmão. A ira não tratada, irmãos, ela é como um fogo que é escondido por cinzas. Cedo ou tarde vai consumir tudo ao seu redor. Quando nós às vezes vamos para o mato com o raiz, geração raízes, e acende-se fogo, normalmente a gente pede que dê uma olhada naquele fogo se foi apagado mesmo, e se espalha as coisas, tira mesmo de um jeito para não deixar nenhuma cinza ali naquele momento, porque a gente observa que cedo ou tarde, se você não tomar conta, aquilo vai consumir tudo ao seu redor. Então a cura da ira, ela vem quando o crente decide perdoar. O crente decidiu perdoar, a ira dele é curada. Ele não perdoou, a ira vai crescer. E a gente observa, irmãos, que uma das coisas, falando sobre perdão, o perdão não é uma emoção. O perdão é uma escolha que vai fechar a porta do espírito de vingança. Perdão é isso, irmãos. A gente fecha a porta para o espírito de vingança. Não, eu não vou dar para você esta oportunidade. Irmãos, quantos de nós já não passamos por isso? Quantos de nós já não ficamos irados? Quantas vezes seu marido te irou, irmã? Quantas vezes sua esposa te irou? Quantas vezes seus amigos te iraram? Mas o segredo é não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O desejo de vingança vem. O inimigo entra e às vezes, irmãos, a pessoa mata alguém, a pessoa traz um prejuízo de alguém. Você já viu, às vezes, carro arranhado na rua? Eu conheço pessoas, irmãos, que estavam tão iradas, pessoas tão iradas, que elas olharam o carro da pessoa na rua e ela quebrou o retrovisor dela. Me lembro de um rapaz aqui, quando eu comecei a pastorear aqui em Barra de São Francisco, a gente tinha um trabalho lá para cima do Córrego da Penha, lá em Simão mesmo, e um fazendeiro lá de cima, ele fez uma chacota com o filho de um irmão. Eu me lembro disso, que a gente tinha um ponto de pregação lá em cima, e ele pegou e ficou tão irado com aquela chacota que ele fez, que ele ficou quieto. Ele foi em casa, pegou uma arma e foi na casa, escondeu a arma atrás, foi na casa do fazendeiro e tinha uma varanda. Ele perguntou: fulano está aí? E ele saiu: estou aqui, ó. Ele matou o homem. Eu fui visitá-lo, ele foi preso, a região lá era de Minas. Eu fui visitá-lo aqui em Mantena. Eu visitei e ele me falando: pastor, eu estava irado, fiz isso, isso, isso. E o pai dele, que tinha uma terra boa aqui em cima no Córrego da Penha, teve que se mudar dali por causa de vingança. Saiu fugido, corrido. Então, irmãos, nós temos que entender que a ira, se ela não for colocada no altar do Senhor, nós vamos ter o desejo de nos vingarmos. E
pode trazer uma consequência muito grande para a sua vida, se você não tratar essa ira. O medo, irmãos, é outra brecha que nós abrimos das emoções. O medo é a porta da incredulidade. Por quê? Porque o medo é o oposto da fé. Você diz que crê em Deus, mas da mesma forma que você crê em Deus, você diz assim: olha, eu estou com medo. Você está dizendo: eu não confio. Jó, no capítulo 3, 25, ele diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó não estava amaldiçoando a si mesmo aqui nesse texto. O que Jó estava fazendo, irmãos, está dizendo para nós que toda vez que o medo é confessado, o inimigo ganha acesso à imaginação. Se eu não confesso o meu medo, o inimigo vai ter acesso à minha imaginação, e naquele momento o medo vai virar uma fé ao contrário. Por quê? Porque eu acredito no poder do problema mais do que em Deus. Eu acredito que o problema vai me vencer. Eu acredito que aqui eu não vou conseguir vencer aquilo, e eu fico com medo. É por isso que o Espírito Santo, ele nos ensina a substituir o medo pela verdade. Não se trata de negar o que nós estamos sentindo. Não, eu não vou negar que eu estou sentindo, mas eu vou me lembrar de uma coisa: quem está no controle é Deus. Amém, irmãos? A presença de Deus não vai eliminar a ameaça, mas a presença de Deus vai me dar domínio sobre aquilo que eu estou sentindo. E eu vejo, queridos, que esse medo é algo que infelizmente nós temos que entender. Quando eu tenho medo, eu estou dizendo: eu não creio que Deus pode controlar essa situação. É uma brecha que você abre, e o inimigo vai entrar. Ele vai entrar e ele vai conseguir alcançar territórios na sua vida. Por quê? Porque você não está confiando em Deus. E o orgulho, irmãos, é uma brecha da queda silenciosa. O orgulho é a brecha mais sutil e ao mesmo tempo a mais destrutiva. Eu vou fazer uma pergunta: você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Eu não gosto nem de falar assim: eu me orgulho disso aqui. Tem gente que não é por nada, mas eu me orgulho disso aqui. Eu não gosto nem de falar nisso, porque o orgulho não grita, irmãos, ele age no silêncio. E ele é revestido de boas intenções. O orgulho, ele faz uma maquiagem que a pessoa acredita que aquilo ali realmente é uma coisa boa. É a voz do interior que diz assim: eu sei o que é melhor. A pessoa se sente orgulhosa. Provérbios 16, 18, olha o que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Na tradução da NVI, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Eu gosto de ilustrar sempre para os irmãos entenderem biblicamente. Saul, ele começou humilde, mas ele terminou surdo à voz de Deus. Porque, irmãos, quando o homem começa a defender a sua vontade mais do que a de Deus, a proteção se rompe. Tem pessoas que a minha vontade, eu quero que seja assim. Irmãos, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Estava conversando hoje com a irmã Nilza e dizendo para ela: nesse mês de janeiro, que nós não tiramos férias, eu fiquei em casa, mas buscando a Deus, preparando material para o ano do ID, irmãos. E eu sou uma pessoa que já trabalhei com evangelismo, gosto demais dessa área, e Deus nunca me deu a oportunidade de trabalhar com evangelismo aqui na igreja, do jeito que eu sei trabalhar, que eu já fiz desde quando eu era seminarista, 44 anos atrás, 48 anos atrás. Mas acontece o seguinte: preparei tudo, peguei material que eu tenho no computador, material escrito, congressos de evangelismo que eu participei, de missões que eu participei, e isso, aquilo, peguei tudo e coloquei em cima da minha mesa do escritório e comecei a trabalhar com aquilo, a colocar.
Aí fui falar com Deus. Deus, agora eu quero que o Senhor me ajude a montar isso aqui, porque esse ano é o ano do ID. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Você não vai montar nada. Falei, como assim? Você vai orar. É? Você vai orar. Você vai levar a igreja para oração. E deixa que depois eu faço. Falei, então amém. Está tudo lá em cima da mesa, guardadinho. Aí eu fui buscar de Deus o que Ele quer de oração para a igreja. Domingo eu falo para vocês. Já está preparado. Fluiu. O outro está um monte de material, irmãos, uma pilha. Minha esposa pode lá, ela até fala, por que esse material está uma pilha lá assim? Aquilo lá foi tudo embora em uma folha, 3 folhinhas de papel ofício. Eu preparei o material de oração da igreja. Isso de manhã, hoje de manhã cedo. O que eu quero falar com você, irmãos? Não é a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus. Porque o orgulho, irmãos, não abre portas de fora. O orgulho não vem abrir a porta de fora. O orgulho vem destrancar por dentro. Por quê? Porque a cura do orgulho começa pela humildade de reconhecer a nossa dependência total de Deus. Eu dependo totalmente de Deus. E aqueles que se dobram, irmãos, diante do Senhor, eles se tornam inacessíveis ao inimigo. Você precisa de entender isso. Eu me dobro diante do Senhor, o inimigo não tem lugar na minha vida. Eu digo para vocês que nós precisamos de compreender que o orgulho não vai me levar a nada. Eu achar que eu sei. Irmãos, eu detesto conversar com alguém. Você vai conversar, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Aí o camarada já começa a querer te dar uma lição sobre Bíblia. Eu conheço mais do que ele, eu deixo ele falar para lá. Eu nunca me esqueço, irmãos, já contei isso para vocês. Eu estava empolgado no Rio de Janeiro e eu fui fazer um curso para consertar máquina de lavar roupa Brastemp. A antiga faculdade Simonsen, lá no Rio de Janeiro, as faculdades têm que dar curso. E deu um curso grátis, curso gratuito. Eu fui lá aprender a consertar a máquina. Hoje, irmãos, não sei consertar mais. Às vezes eu troco alguma coisa da minha lá, quando dá tempo. Não dá, eu prefiro pagar. Mas a pessoa não me enrola não, porque eu sei, eu conheço. Eu tenho lá as minhas apostilas até hoje. Mas eu cheguei empolgado em casa. E o meu pessoal estava fazendo um churrasco lá em casa, lá no Rio de Janeiro. E eu cheguei empolgado com aquilo, dizendo, o professor tinha ensinado isso, que a marca Brastemp não existe mais, e não sei o que lá mais, Consul também não existe. Aí eu fui falando, aí um camarada que era meu cunhado, pegou e falou, não, mas não é assim não. Eu falei, como que não é assim? Não é assim não. Aí eu falei, tá bom, deixa ele falar. Ele não sabia nada do que ele estava falando, mas ele queria dizer que o professor que dava aula de mais de 10 anos daquela matéria, não sabia nada. Queridos, não seja orgulhoso. Às vezes, irmãos, uma pessoa que não sabe falar nem direito, ela pode te ensinar muita coisa, se você se mantiver na sua humildade. Eu me lembro de um irmão que certa vez eu já era pastor lá em Vitória, na Grande Vitória, e me chamaram para ir num culto. Eu achei que eu ia pregar. Quando cheguei lá, eu fiquei sentado. E aquele irmão começou a pregar, e ele falava, em vez de estátua, ele falava a estalta. A estalta. E aquilo me feriu meus ouvidos. Recém saí do seminário, aquilo feriu meus ouvidos. Mas não é estátua, não? Eu comigo, né? Irmãos, mas pensa num camarada que foi usado por Deus para falar, não só comigo, mas com todos nós. O português dele era horrível, mas ele foi um homem usado por Deus. Então a gente não tem que ter, irmãos, eu me sento para ouvir qualquer pessoa,
eu me sento para ouvir qualquer pessoa, porque eu sei de uma coisa: eu não tenho que ser orgulhoso, tenho que ser humilde, porque eu não quero ficar dando oportunidade ao inimigo, para que eu, infelizmente, por causa do meu orgulho, eu não venha ouvir a voz de Deus. A outra porta é a porta da rejeição, irmãos. A porta da rejeição é uma porta da dor não curada. A rejeição, irmãos, é uma das brechas emocionais mais profundas e antigas. Sabia? Ela nasce quando o amor é negado. Normalmente, a pessoa não é aceita, ela é ferida e o coração se fecha. Irmãos, eu lido com isso aqui nessa cidade direto, irmãos, porque a maioria dos irmãos aqui, pais aqui, grande parte deles foram criados com um pai bem bruto. Meu pai era assim, bruto, e coisas que o papai fazia com a minha mãe, eu falava: não vou fazer isso com a minha esposa. Não que meu pai fosse ruim, mas era a forma de tratar, de falar com a minha mãe. E eu digo para vocês o seguinte, que normalmente os jovens hoje, que o grande problema da falta de paternidade, que a gente observa, por quê? Porque o pai não recebeu isso lá, e ele não soube tratar isso no seu coração, ele transfere para o filho. A maioria, irmãos, a maioria das meninas que eu conheço, que tem relacionamento sexual antes do casamento, é porque foram rejeitadas pelo pai, não foram amadas pelo pai. Conheci uma moça que ela dizia que ela gostava de ter relacionamento com homens mais velhos, e eu conheci a situação dela, mas a situação dela era o seguinte: é porque ela não tinha o amor do pai, não teve o amor do pai. Então o problema, irmãos, não é você ser rejeitado. O problema é você viver a partir da rejeição. Esse que é o problema. Porque, irmãos, você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitado algum dia na sua vida. 1 Samuel 18:12 diz que Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor era com ele. Saul, ele foi consumido pela rejeição quando ele percebeu que Davi tinha o favor que ele havia perdido. Saul, ele foi consumido, e quando as mulheres cantavam que Saul tinha ferido 1000 e Davi a milhares, o ciúme cegou e transformou em inimigo de Davi. E a gente observa que a rejeição, irmãos, não tratada, ela gera comparação. E a comparação vai alimentar a inveja. Você vai invejar a pessoa, porque você gostaria de estar no lugar dela. Porque isso, irmãos, é porque você foi rejeitado. O inimigo vai encontrar um terreno fértil, com um coração ressentido. O inimigo, ele vai ter um campo, um terreno preparado para ele poder entrar. Porque, queridos, a cura da rejeição, ela vem quando nós entendemos que o amor de Deus, ele é incondicional. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Existe em você algum orgulho, palavra estranha, mas ela está no português, travestida de autoconfiança em sua vida? A ferida de rejeição que ainda guiam as suas decisões? Ou o Espírito Santo tem acessado lugares escondidos na sua vida ou não? Porque quando o coração é curado, irmãos, as emoções deixam de ser a porta de acesso, se tornam muros de proteção. O grande problema da igreja, irmãos, é que hoje nós estamos cheios de gente doente, gente emocionalmente machucada, gente emocionalmente ferida. Se você não aperta a mão,
ele reclama. Às vezes chega uma pessoa que quer falar comigo, eu estou conversando com uma, eu seguro a mão daqui para ela não ir embora e fala que você espera um pouquinho, eu vou terminar aqui, porque se eu virar para cá e largar aqui, a pessoa vai embora. E depois o pastor deu mais preferência a A do que a B. E às vezes tem gente, irmãos, que é assim. Dentro da igreja, às vezes tem gente que chega e reclama às vezes da igreja, dizendo que a igreja lá, o pessoal não vê a gente. Não, irmão, não é. É você que às vezes não se entrosa. Tem gente que fica sentado no cantinho, fica lá sentada no cantinho e não procura se aproximar de ninguém. Aí depois reclama que a igreja, mas porque a pessoa já vem ferida, já vem machucada. Se eu conheço alguém aqui na igreja, o que eu vou fazer? Eu vou chegar perto dela. Eu não vou ficar me isolando, porque a alma restaurada não é a que sente menos, mas é a que sente de forma o que é santificada, paz com Deus, consigo mesmo e também com os outros. Então eu preciso de curar as minhas emoções, porque senão o diabo entra a ira, da ira vem a vingança, entra o medo, entra a rejeição, entra o orgulho. Eu preciso me curar. Eu preciso chegar para o Senhor e dizer: olha, Senhor, eu estou aqui diante do teu altar para curar as minhas emoções. Irmãos, nós aqui que trabalhamos já com cura interior, um problema que eu tenho em mim, comigo, é que as pessoas estão sempre dizendo: olha, eu estou sempre precisando de cura. Amém, eu também estou sempre precisando de cura, mas tem uma coisa que você precisa entender: se você não tomar uma atitude, você nunca vai ser curado. Você tem que tomar uma atitude. Não é porque fulano não liga para mim, Beltrano não liga para mim, porque eu não sou. Não, irmãos, cura suas emoções, porque às vezes você está machucado com a palavra de alguém. Seu pai te rejeitou, sua mãe te abandonou. Aqui na igreja, irmão, tem irmãos que não conhecem o pai. Não conhece o pai, não sabe quem é o pai. Tem a assinatura lá de alguém, mas não é o pai. O nome de alguém lá, mas não é o pai. Quem é o seu pai? Não sei. Esses dias eu estava numa loja aqui, não vou falar o nome da loja, fui comprar um material. E os irmãos sabem que eu sou igual o Juscelio, né? Gosto de conversar muito também, né, Juscelio? E eu fui, a menina veio me atender, e ela falou com sotaque meio assim, carioca. Eu perguntei se ela era carioca. Ela falou: eu nasci lá, mas vim para cá. E aí tá conversando. Aí ela falou, começou a entrar num assunto assim. Eu não falei que era pastor, nada, mas começou a abrir o coração comigo. Que o pai dela morava lá, mas infelizmente ela não conheceu o pai dela. Falei: você não conheceu o seu pai? Ele tinha marcado uma viagem para vir aqui, para me conhecer, para eu conhecê-lo, e ele morreu. Antes dele vir para cá, ele morreu. Eu não conheci o meu pai. Eu conheci apenas por telefone, mas não o vi fisicamente. E ela estava bem. Ela não estava mal, curada. Às vezes nós temos que entender, irmãos, que quando o nosso pai aqui falha, aquele lá, o nosso Pai Celestial, não falha com a gente. Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Amém? Eu vou falar sobre um negócio aqui que é chato, porque alguns irmãos, teve gente aqui que, quando eu preguei sobre isso, que é uma brecha também, que não concorda comigo, mas eu vou dizer para vocês que eu não concordava com esse assunto, mas eu sou uma pessoa que estudei e verifiquei que isso aqui é verdade bíblica. Eu não vou falar o nome que normalmente usam, mas eu vou falar sobre brechas geracionais. Tem muitas feridas, irmãos, que não começaram em nós, mas elas nos alcançaram. Eita, pastor. Padrões espirituais, emocionais, comportamentos.
que pode atravessar gerações, repetindo ciclos de medo, de escassez, destruição de família e enfermidade espiritual. A Bíblia chama isso de iniquidade geracional. Olha o que eu estou falando. É uma tendência de erro que é transmitida. Por exemplo, influência ou permissão espiritual. Êxodo 20, versículo 5 diz: visito, olha só, a iniquidade, que eu falei, a Bíblia chama de iniquidade, dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Esse texto não fala de uma maldição arbitrária, mas de consequências espirituais que continuam enquanto não há arrependimento, não há uma ruptura. Essas brechas, irmãos, elas vão se repetindo de diversas formas. Padrões familiares repetidos, como traições, vícios, falências, separações. Os casamentos não dão certo dentro da família. Comportamentos emocionais herdados, medo, rejeição, ira descontrolada. Não se trata, irmãos, de destino, mas de uma influência que não é confrontada. Porque enquanto o sangue de Jesus não é aplicado sobre uma brecha familiar, ela vai continuar operando ilegalmente. Mas a boa notícia é esta: o sangue de Jesus Cristo quebra toda herança maldita e inaugura uma nova linhagem espiritual. Paulo diz em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então a cruz, ela é o ponto de interrupção entre o passado e o futuro. Tudo que começou antes de você pode terminar em você, mas se houver luz, arrependimento, se houver uma atitude, uma decisão, isso fecha, isso acaba. As Escrituras revelam, irmãos, que as brechas, elas podem atravessar gerações. Eu vou mostrar para vocês aqui, até que alguém se levante e quebre aquele ciclo. Eu vou mostrar para vocês Abraão, Isaque e Jacó. O que tinha na família desses três patriarcas? Mentira. A gente observa em Gênesis capítulo 12, que Abraão, ele disse, não 12, ele disse que Sara era sua irmã, para se proteger. A gente observa em Gênesis 26, que Isaac faz o mesmo que o seu pai fez com Rebeca. E a gente observa que Jacó, filho de Isaac, engana o seu pai para receber, mente para o seu pai para receber a bênção da primogenitura. Uma família, o pai, o bisavô, o avô mentiroso, o pai mentiroso e o filho mentiroso. O padrão é nítido aqui, irmãos. A mentira se tornou um comportamento familiar na família de Abraão. E essas repetições mostram, irmãos, que o inimigo não precisa inventar novas armadilhas. Ele não precisa disso. Ele apenas ele repete as que funcionaram no passado. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, irmãos, que houve um momento em que isso aqui foi quebrado na vida dessa família. Porque Jacó, seu nome era enganador. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, mudou o nome dele para Israel, o príncipe de Deus. Isso aconteceu depois de um encontro entre ele e o Senhor, em que ele se rende. E a cura, ela aconteceu no exato momento, capítulo 32, verso 26 de Gênesis, quando ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Não vou te deixar ir. Então eu creio que neste momento, toda maldição hereditária se rompeu na família de Abraão, de Isaque e de Jacó. No vale de Jaboque, naquele momento, toda
Toda brecha geracional naquele momento foi quebrada. Então eu quero falar para você, enquanto há engano, há continuidade. Mas quando nós decidimos confrontar aquilo que está acontecendo, porque, queridos, nós precisamos de entender que nós não estamos aqui, eu não estou aprofundando no assunto, só mostrando algumas coisas para vocês. E às vezes a gente observa igrejas tradicionais, não gosto que a gente fale sobre isso, porque coloca Romanos 8:1 como sendo a palavra-chave, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas aí vem a palavra completa, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos crentes carnais nós estamos tendo? A condenação está sobre ele. Eu sou de uma família que vários tios meus morreram de bebida alcoólica. E eu tomei uma decisão, quando eu era jovem, que eu saía com eles para beber. Saía, irmãos, comprava uma garrafa de cachaça, e a gente ia bebendo aquilo, assim, conforme andando aqui na cidade, ia bebendo aquilo. E eu ia junto com eles, achava aquilo bacana. Eu fazia aquilo normal, naquela época, droga não era como é hoje. E eu fui então fazer uma análise da minha família. E eu observei que 3 tios meus tinham morrido de bebida alcoólica. E eu decidi, eu ainda não tinha voltado para Jesus. E meu pai também estava da mesma forma. Eu decidi voltar para Jesus, não tinha decidido voltar para Jesus, mas um dia antes, eu falei que assim, eu vou parar com isso não é vida. Eu parei e não bebi nunca mais. Uma maldição na minha família, gente morrendo de bebida alcoólica. Eu tenho um tio, irmãos, que o médico chegou para ele, falou com ele, para ele não beber mais, porque ele estava com cirrose no fígado. E ele pegou, a família pegou e tirou tudo, todas as bebidas. Você chegava na casa dele, não te oferecia café, não, oferecia caipirinha. E eu bebia a caipirinha. A minha tia, me lembro, ela tirou as cachaças, tirou tudo ela tirou. Esqueceu uma garrafa de álcool. E ele chegou em casa procurando a cachaça debaixo da pia, achou no armário e tudo, não achou nada. Ele viu a garrafa de álcool. O que ele fez? Bebeu ela todinha. Sabe o que aconteceu com ele? No outro dia estava morto. 52 anos. O outro com 28 anos. O outro com 22 anos. Uma maldição sobre a minha família. Irmãos, o que não é reconhecido é repetido. O que é confessado é curado. O que é santificado encerra. Cada crente em Cristo é chamado a ser um ponto final nas brechas de sua genealogia espiritual. Ninguém se dá bem na minha vida, ninguém é falência, separações. Irmãos, quebra isso na sua vida. Quebra isso na sua vida, quebra. Como? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quero dizer para você que identificar uma brecha geracional é o primeiro passo para quebrar o ciclo. O segundo é assumir a responsabilidade espiritual. Como assim, pastor? Mesmo que você não tenha iniciado aquele padrão, você vai fazer o quê? Você vai encerrá-lo. Eu encerro isso sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos. Eu não aceito mais isso. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você é o elo que pode mudar a história da sua família. Segundo Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, a cura das brechas geracionais vem pelo arrependimento e
pela renúncia. Não é preciso, não é eu ficar temendo o meu passado. É preciso colocar todo o passado da minha família diante da cruz de Cristo. O Senhor aqui está. E o inimigo não vai. Tem muitos irmãos, pastor, quero fazer uma quebra de maldição, irmãos. Tome atitude, irmãos. Tome atitude. Qual atitude? Coloque diante da cruz de Cristo. Você não precisa de pastor, você não precisa de ninguém para fazer isso para você, não. A gente observa, irmãos, pessoas que, infelizmente, famílias que são espíritas, famílias que, infelizmente, muitos suicídios. Eu estava ouvindo um testemunho, como que Deus faz as coisas, como que Deus é tremendo. Uma mulher que estava toda envolvida, com dívidas, problemas sérios. O marido tinha morrido, o marido estava doente, na cama, não podia se levantar, e o inimigo entrou, porque ela estava com medo de tudo, não estava mais confiando em Deus. O que ela fez? Ela foi na farmácia, ela conhecia um remédio lá, que podia, seu marido estava com bolsa de colonoscopia, aquela bolsa de, como é que é? Bolsa que eu estava vivendo ali, que as festas, estava tudo saindo daquela bolsa, e comia pela sonda. Ela foi lá e comprou um remédio, foi lá e fez aquele remédio, colocou na seringa, e o filho perguntando: mamãe, o que você vai fazer com isso? Nada não, e preparou para os meninos também, para morrer todo mundo aqui hoje. E o Espírito Santo, irmãos, ouve orações. E ela, naquele momento, o filho falou: mãe, vamos ligar o rádio. Ligar o rádio para quê? Vamos ligar o rádio. Quando ligou o rádio, tinha um pastor pregando. E o pastor pregando, ele falou: Deus me revela que tem uma mulher que está pensando em tirar a sua vida e a vida da sua família. E o pastor começou a dizer: eu amarro esse demônio do homicídio agora em nome, do suicídio agora em nome de Jesus. E foi falando, e a mulher falou: está falando comigo. De imediato ela jogou a seringa fora, se dobrou diante dos pés do Senhor. O inimigo, irmãos, ele não tem poder sobre uma vida que se rende a ele. Porque eu preciso de entender, como diz Paulo em Gálatas 2:20, eu já estou, não é estarei. Está falando do presente. Já estou crucificado com Cristo. Ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga aí para o seu irmão: Cristo vive em você. Se Jesus vive em você, você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de nada, porque, irmãos, alguns passos espirituais para romper com essas maldições chamadas hereditárias. Quais são? Pedir ao Espírito Santo que mostre padrões familiares repetidos na minha família. Irmãos, a gente observa padrões familiares, às vezes famílias cristãs. Religiosidade. Tem muita gente que é religiosa, não é serva do Senhor, é religiosa. Pode ser cristão, evangélico, religiosos. Doenças às vezes emocionais, fracassos espirituais. Confessar, orar reconhecendo esses padrões diante de Deus e declarar arrependimento. Renunciar verbalmente que rejeita toda herança espiritual maligna, porque Cristo vive em você. E restaurar, substituir velhos hábitos por princípios do reino, de oração, de jejum, de adoração e santidade. E perseverar
proteger, irmãos, a minha nova caminhada com vigilância e comunhão constante. Porque o que começou antes de mim, em mim vai terminar em nome de Jesus. Não vai ter continuidade. Eu posso não ter aberto uma brecha, mas eu tenho autoridade para fechá-la, porque Cristo vive em mim. E quando a geração se levanta, irmãos, em arrependimento, o ciclo é quebrado. Mas tem que se levantar mesmo, não é ficar brincando, não. Não é ficar brincando com a cobra, não. Não é ficar brincando com a cascavel, não, que ela vai te picar. Eu tomo uma atitude, não, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais isso na minha vida. Quantos irmãos, às vezes, na igreja, irmãos que são, infelizmente, pessoas que não são pessoas que elas não têm temor de Deus, são pessoas que não têm, que infelizmente, elas dentro da igreja não têm compromisso com Deus, não servem a Deus, e você vai observar o filho é assim, você vai observar a esposa é assim, são pessoas que são, e aquilo ali, o filho vai transmitir para o outro, e para o outro, e vai ficar assim desse jeito. Eu tenho que quebrar, e quando eu quebro esse ciclo, irmãos, o diabo perde a legalidade, e uma nova história vai começar. Através de quem? Através de mim. É um novo ciclo, uma nova história. Como diz o Fernandinho, né, irmãos? Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para você e para mim. Então eu tenho que entender as brechas das emoções. Como eu falei, elas são, eu preciso entender que o medo, o orgulho, a rejeição, essas portas que, a ira, são portas que eu abro para o inimigo. Eu tenho que, em nome de colocar tudo isso diante do altar, da cruz de Cristo. E aquilo que infelizmente tem acontecido, tem se repetido, eu tenho observado, é verdade. Tem coisas que se repetem na minha família, irmãos. A gente, de quando em quando, eu sento para conversar com alguns da minha família, e eu fico conversando. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Tem muitos maridos traindo mulheres, marido traindo mulher, mulher traindo marido. É um ciclo que se repete, um ciclo que vai se repetindo. Você fica perguntando, mas por que isso? Porque, irmãos, isso fecha, isso acaba em você, quando você entende que em Cristo esta porta, ela vai ser fechada, trancada. Daqui para frente é uma nova história na minha vida, uma nova história que começa na vida da minha família. Não aceito mais isto para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana que vem, domingo pela manhã, eu estarei falando sobre muros que são derrubados, que precisam ser fechados, para que a gente possa entender que, se eles ficarem abertos, como disse Ezequiel, que o Senhor procurou alguém que estivesse na brecha e não encontrou ninguém, e por causa disso, o que ele fez? O Senhor então não pôde fazer a obra que ele queria. Às vezes o que está faltando é você fechar o muro da sua vida, você reconstruir, terminar a obra, para que Deus possa deixar você seguro para a glória de Deus. Amém? Fica em pé em nome de Jesus e vamos orar. Pai, eu te glorifico por esta noite, te glorifico por estas palavras que eu tenho trazido. Graças à tecnologia, elas estão gravadas e podem ser assistidas pelos teus filhos em outras oportunidades. Mas eu te louvo, Pai, porque esta palavra é uma palavra que vem dar um norte, é uma palavra que vem dar uma direção, é uma palavra que vem nos confrontar, mas é uma palavra que, acima de tudo, Pai, é do Senhor. Nós não estamos falando nada aqui da nossa mente. Tudo que eu falei, eu levei para a tua palavra, para confirmar que o Senhor é um Deus que fala ontem, hoje e eternamente. E nós queremos nesta noite colocar diante do Senhor as nossas famílias, colocar diante do Senhor, Pai, os problemas geracionais que às vezes temos enfrentado.
coisas que muitos irmãos agora pararam e talvez tenham se lembrado de coisas repetidas em suas famílias, e que o Senhor diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Tem muita gente que entende isso como algo errado, mas não, o Senhor visita, é o que está dizendo a tua palavra. E a gente observou aqui, na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, um ciclo repetido de mentiras, que foi quebrado quando Jacó se dobrou diante do Senhor no vale de Jaboque. Que esta noite seja uma noite nós colocarmos nossas vidas diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Toda maldição, toda herança geracional contrária à tua palavra seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um restante de semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.